Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, bem-vindos de volta. Estamos agora no bloco 2, tratando sobre um assunto importante para os médicos, que envolve o seguro de vida, seguro de saúde, seguro de cuidado, né? Temos os nossos convidados, Dr. Omar, Dr. Igor, meu parceiro Wilk. Convido todos a pegar o seu cafezinho e seguir o Expresso Sindimepa, que realmente tem esse assunto como um assunto muito importante e que a gente vem tendo nas nossas mídias uma provocação para que ele fosse trazido. Wilk. Vamos continuar então, e eu começo perguntando para o doutor Igor. Doutor, como especialista em direito do trabalho, eu pergunto para o senhor, qual é o maior erro cometido pelo consumidor quando ele assina uma apólice, por exemplo? Boa pergunta, Will, que na verdade, sempre que possível, consultar um profissional do direito. Mas não sendo possível, buscar o entendimento das cláusulas. Hoje, a gente tem uma nova lei, né, que regula os seguros privados no Brasil, a 15.040 de 2024. Essa lei revogou os artigos que tratavam de seguro no Código Civil, que é de 2002, e trouxe uma nova leitura, mas uma leitura muito mais voltada à proteção do consumidor. Então, você vê os institutos do direito do consumidor agora na nova lei de seguros, que nós chamamos de novo marco legal dos seguros privados. Então, há uma obrigação prevista em lei que diz cláusulas que prevêem restrição de direitos, redução de pagamento, das premiações, do capital segurado, elas devem estar escritas de maneira absolutamente clara e acessível. Então, primeiro ponto, vai assinar o contrato, tem oportunidade de buscar um profissional do direito, um advogado, excelente. Não tem oportunidade, busca a leitura, faz uma leitura, compreendeu, perfeito. Não compreendeu, discuta com a seguradora e mostra que na lei há uma obrigatoriedade dessas cláusulas serem absolutamente claras e acessíveis. Só fazer um parênteses, eu vivi uma experiência exatamente dentro do que você acabou de descrever. Há muitos anos atrás, gosto de correr, fui correr, voltei e percebi que eu tinha herniado. Uhum. Eu tinha um seguro, né, de uma cooperativa da qual até hoje eu presto serviço, e esse seguro tinha uma cobertura para afastamento por doença, e foi o caso. E eu precisei ficar afastado por 40 dias, 30 dias. E aí, na hora de pagar o valor que era contratualizado, que eu não lembro qual era, ao invés de eu receber os 40 dias, eu recebi 15 dias. E aí eu vim descobrir que tinha como se fosse um calção, tem um nome para isso, o Omar pode ajudar. É aquele valor quando o teu carro franquia, pronto. Tinha que pagar, descontar daquele valor uma franquia, e eu achei isso extremamente absurdo. Primeiro porque ninguém me falou nada, a gente naturalmente não lê nenhum contrato, assina ali, né? São as letrinhas pequenininhas que estão lá escondidas. E paciência. Então, eu acho muito importante que a gente tenha um marco hoje legal. Exato. Que dá esse suporte jurídico para você questionar o fato de não ter sido informado, de não ter sido trocada essa ideia. Omar, aproveitando a deixa, existe diferença entre contratar um seguro de baixo custo e contratar uma proteção adequada? Ou a gente consegue um seguro de baixo custo que dá essa proteção adequada? Sim, existe a possibilidade de alinhar uma coisa a outra sem penalidade nenhuma. O que nós precisamos entender é o grau de necessidade de cada cliente e qual é a fase da vida que esse cliente está. Exemplo, se eu for iniciar uma pólice para um médico de 34 anos, talvez a necessidade dele maior seja o momento que ele precisa interromper as atividades dele por causa de um acidente, por causa de uma doença. E aí eu vou falar de uma cobertura chamada de área de incapacidade temporária, do qual você citou agora. Agora, se eu estou falando com um médico que já está nos seus 50 anos, 60 anos, talvez isso não impacte mais decisivamente ele. Ele pode ter, talvez, recursos que ali, ausente 2 semanas, 3 semanas, não vai significativamente prejudicar a receita dele. Mas a gente está preocupado agora com transferência de patrimônio. Aí eu estou falando de planejamento sucessório. Então, nas várias fases da nossa vida, nós vamos adquirindo ali análises que são mais completas ou menos completas. E quando nós falamos de preço de seguro, talvez seja um dos maiores mitos que existe hoje na nossa sociedade brasileira.
E quando nós comparamos um seguro do carro, que nós pagamos um valor muito significativo, nós achamos, pô, no mesmo valor de cobertura, o meu seguro de vida vai ser também muito caro. E não é. Nós temos produtos que muitas vezes ele tem uma cobertura muito ampla e ele vai custar um valor que não chega ali a 1% de um salário mínimo. Então, cada vez mais ali o cliente, o médico, encontrar no mercado possibilidades que atendam às necessidades dele. Por isso que muitas vezes você vai encontrar ali alguns pares e dizer, pô, mas o meu seguro é mais caro que o outro, eu tenho a mesma idade que... e muitas vezes é aquele plano de proteção que foi feito, ele ficou parado no tempo e ele não é estático, ele é dinâmico e não conseguiu acompanhar a realidade. O que significa isso? Que pode ser que hoje, mais novo, uma pessoa pague um valor X e mais velha vai pagar um valor menor ou vice-versa. Vai depender do como vai ser ali a necessidade dela. Por isso que nada dentro da seguridade ela é engessado, ela é automaticamente ali escalável de acordo com o que necessariamente é a necessidade daquele cliente. Ótima colocação e casa perfeitamente com o que eu vou perguntar agora, porque existe uma liberdade contratual, então, né? Já que cada cliente tem as suas especificidades. Quando passa a valer a proteção prevista pelo Código de Defesa do Consumidor? A todo momento, Wilk. Na verdade, quando a gente está montando esse cenário entre segurador e segurado, e sendo esse segurado um profissional liberal, um médico no nicho que estamos conversando aqui, sobretudo, a partir do momento em que esse cenário é montado, nós temos uma seguradora enquanto prestadora, fornecedora de um serviço, e temos um médico, uma médica enquanto consumidor destinatário final desse serviço. Então, a relação de consumo ela já está montada desde o início. Portanto, ainda que haja liberdade contratual para você flexibilizar conforme a realidade daquele segurado, daquele interessado, essa liberdade ela não pode ferir princípios que prejudiquem o consumidor. Então, esse contrato ele tem que ter transparência, ele tem que ser acessível, as cláusulas têm que estar escritas de modo a permitir uma fácil compreensão e todos os demais direitos que abordam, né, o consumidor hoje no país. Então, eles estão absolutamente atrelados, ainda que flexíveis para montar as suas cláusulas e ali os seus produtos que estão sendo oferecidos, mas totalmente vinculados ao direito do consumidor e à proteção que isso traz. Muito bom. Omar, a gente vê isso hoje, você mencionou há pouco, que há a necessidade de personalizar, de individualizar cada tipo de apólice, né? A apólice é uma vida. Isso. E você mencionou também o comparativo carro, o seguro para o carro, que é mais procurado, o seguro para casa, que vem como num segundo plano, e o seguro pessoal ficou lá no finalzinho da fila, porque parece que não acontece nada, né, com aquela vida. Nesse contexto, qual cobertura ou quais coberturas você diria que para o médico são praticamente indispensáveis? A invalidez permanente, a invalidez funcional, para doenças graves, todas? Ou você sempre avalia quando está fazendo uma entrevista, uma abordagem para um potencial cliente, aquela condição específica da idade, do tipo de especialidade? Eu trabalho, exemplo, num pronto atendimento que tem ali ponto, eu vou fazer um transporte aeromédico, o meu helicóptero que vai buscar alguém pode cair, eu imagino que seja uma apólice mais cara, né? Não, eu sou aquele médico que está lá no consultóriozinho, no meu horário e tal, eu penso que é uma apólice mais legal, mais barata. Eu estou pensando errado ou é isso mesmo? O resultado de uma apólice ela é um conjunto de vários fatores. Ela determina idade, determina de especialidade, determina de estado civil e vários outros contextos que resultam nesse plano de proteção. Quando você fala que o produto ele é adaptável, ou seja, ele é ajustável, significa que ele precisa dessa maneira porque existe um olhar consultivo sobre ele. Todo plano de proteção, por ele ser, doutor, um fator muito determinante, significativo na vida de qualquer pessoa, ele precisa ser olhado como, inclusive, um investimento, porque ele é uma alavancagem patrimonial. Veja bem, nós tivemos agora recentemente uma dentista que ela se acidentou de bicicleta, estava pedalando, e ela bateu justamente o braço direito, ficou 121 dias parado. Ela estava no 3º mês da apólice dela.
ela pagou menos de R$ 800 em 3 meses de seguro, que a gente chama de prêmio de seguro, e ela recebeu R$ 121 mil. Então, como é que isso causa um impacto muito grande na gente? Muitas vezes as pessoas dizem, olha, eu tenho um patrimônio que vai me amparar quando eu precisar. Só que esse patrimônio ele é engessado, principalmente se for uma falta, ele entra num processo de espólio, inventário, que ele fica travado e não tem liquidez. Quando você fala de um investimento, inclusive, você está ali galgando e construindo um investimento a longo prazo. O seguro de vida, você já está comprando uma reserva no ato. Se você precisar daqui a alguns dias, você já tem essa reserva disponível para você. E aí, quando você pergunta sobre quais são as melhores coberturas mais adequadas, elas vão muito por esse olhar consultivo. Eu preciso entender se o Dr. Amoras ele tem uma necessidade mais de sucessão patrimonial, se é mais uma necessidade para ele de doenças graves, mas o contexto é que cada vez mais com produtos mais sofisticados e mais diversos, eu consigo fazer um pacote de benefícios muito mais amplo para esse cliente. Então, veja bem, nós temos vários cenários para poder quebrar ali barreiras. Primeiramente, a ideia da cultura da proteção. Então, essa pessoa ali adquiriu um seguro, então ela já está iniciando uma cultura de proteção. Segundo, eu preciso saber se essa proteção está adequada a ela. E terceiro, as pessoas em volta dela precisam saber que ela tem um seguro de vida. Porque imagine se eu faço um seguro, a minha família não sabe, e aí ninguém sabe como é que eu vou utilizar. Muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas não utilizam a assistência funeral porque a família não sabe que existe o seguro. E isso está muito ligado a um mito de que, se eu comunicar que eu tenho seguro, será que vai ser uma coisa boa ou ruim? Sempre vai ser uma coisa boa se proteger. Mas às vezes tem aquele questionamento muito arcaico de 10 anos atrás que fala, mas se eu deixar essa indenização para minha esposa, como é que ela vai usar isso? Será que ela vai usar com o Ricardão? São coisas que parecem ser muito bem-humoradas, mas aí tem um sentido muito arcaico de pensamento de proteção. Por isso, cada fase da nossa vida nós temos um tipo de proteção adequado para isso. Então, quando eu trago aqui que aquele médico novo ele está muito mais preocupado com o impacto que vai causar na renda dele se ele ficar ausente, e está preocupado com diária de incapacidade temporária. Pode ser que também esteja preocupado com as doenças graves, que nós chamamos de diagnóstico de doenças graves. Hoje, as coberturas mais utilizadas são as coberturas em vidas. Cada vez mais os índices de câncer, Alzheimer, os eventos que aconteceram em decorrente de doença, eles vêm hoje sobrecarregando as indenizações nas seguradoras. Hoje eu pago menos indenização, falo em quantidade de eventos, por morte, de que pela recorrência de doenças. Isso não se explica que eu pago mais em valores em doenças do que em morte. Depende das coberturas. Mas o alto índice de pessoas diagnosticadas com alguma doença faz com que as seguradoras hoje se voltem mais para esse tipo de produto. Doutor, é interessante o senhor falar isso porque, pelo que a gente tem acompanhado da realidade do médico, né, muitas vezes o médico trabalha sem um contrato ali que dê essa segurança financeira para ele manter, por exemplo, um plano de saúde, um seguro, por exemplo, né? E aí, dito isso, eu queria entender um pouco mais desse quesito, né? O direito, ele assegura esse médico que está exposto a perigos, né, dentro do consultório, enfim, inúmeras situações, e ainda assim não tem uma segurança contratual ali que possa fazer com que ele tenha, né, esse direito estabelecido quando ele precisar. O que o direito fala sobre isso, doutor? Existe algo nessa... Existe nesse âmbito mais voltado para a relação de trabalho, né? Então, aquele médico que a atividade dele o submete a riscos biológicos constantes, né? Jornadas exaustivas, muitas vezes riscos de doenças ocupacionais, dependendo da natureza desse trabalho, ele tem, diante do direito do trabalho, direitos assegurados, né? Mas essa segurança, essa proteção, ela está muito mais relacionada do médico para com o local em que ele trabalha, o local em que ele presta serviços, né? Se esse local, se esse ambiente, de fato, o protege desses riscos, o protege desses potenciais danos, e fora dessa relação entre médico
e o local da prestação de serviço, o seu empregador, o seu contratante, a gente também tem, dentro do sistema previdenciário, um benefício, de certa forma, né, uma aposentadoria diferenciada, com um tempo mais curto de trabalho, para aqueles médicos que estão submetidos a esses riscos, né, esses danos eventualmente biológicos, que podem, de certa forma, atingir a sua saúde a longo prazo. Então, existe sim essa proteção, ainda que fora do âmbito dos seguros, mas dentro do âmbito do direito do trabalho, do direito previdenciário, existe sim esses caminhos de proteção para o profissional médico. Omar, acho que todos sabemos com certeza ao nascermos que vamos morrer um dia, mas não pensamos muito nisso. Lembramos quando a natureza vem nos dar um susto, né? Tivemos um susto esses dias aí com um terremoto lá na Venezuela e a gente viu algumas pessoas saindo dos prédios assustadas e tudo. Na sua opinião, o que mais ameaça o patrimônio do médico? É esse medo da morte ou a possibilidade da capacidade de exercer a sua profissão ser interrompida em algum momento por uma doença? E dentro desse contexto, você recomendaria ao médico, jovem ou mais antigo, que tipo de formato de contratação de seguro? Nós temos uma sábia frase que diz que nós temos 2 momentos importantes da nossa vida: o momento quando nós nascemos e o momento que nós descobrimos que o sentido da nossa vida, né, que viemos fazer nessa terra. Quando nós falamos sobre proteção, nós estamos falando desde a nossa infância, né? As vacinas, né, o acompanhamento médico, desde o pré-natal, inclusive, para isso. E falar sobre a palavra morte é uma coisa muito pesada, né? Mais uma vez, é muito difícil a gente falar numa mesa de jantar sobre morte, né? Falar sobre perda é muito complicado. Só que quando nós falamos sobre a saúde, falamos sobre saúde física, saúde mental, e existe a saúde financeira. Quando nós falamos sobre saúde financeira, qualquer perda ela vai ter um impacto financeiro imediato. Imagine só que você perde uma pessoa da sua família, um ente querido, você vai viver aquele luto que é cultural, que existe, mas em um momento muito rápido vai bater à sua porta uma questão financeira. Um pai que, por exemplo, se ausente, né, ou seja, venha faltar, como é que vai ficar os filhos, né? Continua tendo ali supermercado, despesas, escola, enfim, vários custos para isso, aluguel. E como é que você consegue capitalizar uma família em pouco tempo? Você consegue através de um instrumento chamado seguro de vida. Por quê? Ele não entra em inventário, é um dispositivo que lhe dá uma liquidez imediata. Ele é um tipo de planejamento sucessório que ele elege ali quais são os seus beneficiários para isso, ou seja, ele estrutura a ausência daquela pessoa através de benefícios imediatos para isso. Eu vou fazer só um parêntese sobre sinistro. Daqueles 17 milhões citados no bloco anterior de indenização no ano passado, a Icatu devolveu 8,4 bilhões para a sociedade. É muito dinheiro, é um impacto muito grande na sociedade. Então, ela é um vetor econômico, inclusive, né? Porque ela injeta na economia de uma forma de capital para que as pessoas possam tocar a sua vida para frente. Mas, dentro desse contexto, falar sobre uma proteção, ela é uma questão que precisa ser analisada ponto a ponto, de uma maneira muito delicada e transparente. Quando nossos corretores abordam nossos clientes, eles fazem uma consultoria que vai desde qual é a sua renda, aonde você quer chegar, quantos filhos você tem, quais despesas que você tem, porque geralmente nós levamos em consideração um capital adequado para uma pessoa voltado para 20% do seu patrimônio. Por que isso, doutor? Porque dentro do contexto da sucessão, que é o inventário, existem despesas que são tributação, como ITCMD, tem as questões que nós chamamos judiciárias para isso, e no Pará, por exemplo, a tributação é 4%, é uma tributação estadual, outros estados é 8%, mas existe um projeto já avançado para que essa tributação ela seja da União Federal, com um parâmetro muito maior, e hoje as pessoas estão muito preocupadas em como elas vão transferir os seus patrimônios para isso.
Quando eu pego um outro lado da ponta, aqui que é aquele profissional que está começando, né, ele ainda não está preocupado como é que ele vai transferir seu patrimônio, mas como é que ele vai constituir seu patrimônio. E aí, se no meio do caminho ele tem essa interrupção, como é que ele vai conseguir ali ter uma capacidade financeira de tocar a vida para frente? Então, dentro desse contexto, a nossa sugestão, doutor, é que essa consultoria adequada que nós fazemos para o profissional, ela seja feita, inclusive, ali, levando em conta 4 parâmetros importantes da vida dele, que não é só financeira, que não é somente afetiva, mas existe a questão cultural e também a questão de como ele quer se desenvolver na vida dele. Então, dentro esses 4 quadrantes, nós preparamos de forma adequada, né? Ou seja, ali ajustada, como é que esse plano de proteção ele pode estar ali aderente ao que ele precisa. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna a nossa conversa com o Dr. Omar, com o Dr. Igor, e é claro que a gente conta com a sua companhia. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.